Olha, hoje eu quero contar para vocês a história de Santa Edviges, mas não apenas isso. Queria que você ficasse comigo nessa história linda dessa santa maravilhosa, mas que depois você fizesse junto comigo, aqui mesmo, a oração de Santa Edviges. E como complemento, eu quero cantar para vocês uma música que, ao lado do grande Elias Muniz, nós compusemos com Elias Muniz, e eu canto, eu interpreto essa música em homenagem a Santa Edviges. Tudo isso faz parte dessa história. O dia de Santa Edviges se comemora a 16 de outubro. Então, mais do que nunca, nesse dia em especial, se faz a oração de Santa Edviges. Assim como se faz a oração sempre que nós necessitamos, uma vez que Santa Edviges é a padroeira, é aquela que atende as pessoas que estão endividadas. É o teu caso? Você tem uma dívida que tira o teu sono, que te preocupa, que te deixa angustiada, angustiado. Então você precisa ouvir essa história e precisa fazer comigo essa linda oração, além de conhecer essa canção também. Primeiro, a história de Santa Edviges. Olha, conta-se que isso tenha ocorrido quando ela, Santa Edviges, já era uma senhora viúva e havia decidido morar no mosteiro. Na verdade, o lugar é Terzembik, atual Polônia. Habituada a praticar obras de caridade, Edviges de Andechs, que viveu entre 1174 a 1243, ela foi visitar um presídio. E aí ela se surpreendeu ao saber que boa parte daqueles detidos naquele presídio estavam ali porque tinham perdido a liberdade devido dívida. Que coisa! Ela ficou impressionada, porque ela perguntou: nossa, tanta gente presa, qual o crime que eles cometeram? Algum atentado contra a vida? E as pessoas disseram: não, a maioria que aqui presa está, o crime cometido é dever, é porque eles devem. E devido à dívida, eles estão aqui, trancafiados, presos. Ela fez disso, então, na hora, uma missão de vida. Ela tinha muito dinheiro, ela era viúva, ela tinha herdado um bom dinheiro do seu cônjuge, e ela falou: puxa, então eu vou ajudar essas pessoas, independente de quem fosse. Ela passou a saldar as dívidas, os calotes, em nome dos presidiários, e em alguns casos a negociar o perdão com os credores. Assim, Santa Edviges entendia, aqueles homens poderiam recomeçar a vida deles sem deixar desamparadas suas famílias. Porque ela sabia, puxa, se o chefe da família preso está por dívida, o que será da família deles então, fora daqui? Então ela passou a ajudar aquele chefe de família para que ele pudesse ganhar a liberdade e, ganhando a liberdade, pudessem continuar na luta pelos seus familiares. Ciente de que apenas isso não seria ainda suficiente, Edviges também ajudava a esses presidiários, ex-prisioneiros, a conseguir um emprego, porque quando a pessoa sai da cadeia, você sabe, é uma dificuldade muito grande ela conseguir uma colocação. Então ela sabia, falou: eu tenho que pagar a dívida, libertar a pessoa e depois eu tenho que ajudá-la a conseguir um trabalho, um emprego. E assim ela fazia, e fazia isso com muito amor pelas pessoas. E Edviges passou a ser amada, estimada, adorada por aquela gente que ela ajudava mesmo. Mas não era uma simples ajuda. Como eu disse, era uma ajuda total e completa. E a fama de bondade de Edviges correu
por todo aquele povoado. Hoje o território é polonês, por todo aquele território polonês, porque as pessoas tomavam conhecimento do grande coração que tinha Santa Edviges. Quando ela faleceu, as pessoas tinham certeza absoluta de que aquela mulher que era tão boa em vida, ela viraria depois uma santa. E tanto é verdade que pós-morte de Edviges, as pessoas continuaram rezando por ela, porque ela não existia mais, ela tinha falecido, infelizmente. Então aquela gente que precisava de uma ajuda para saldar sua dívida, para não ser presa, para ser liberta, ou que precisava de um trabalho, de um emprego, começava a rezar por ela, a pedir por ela, e inúmeros eram atendidos. E essa fama começou a correr. Olha, Edviges não está mais aqui, ela faleceu, mas tão boa era Edviges que mesmo após a morte, ela continua ajudando as pessoas. Reze por ela, peça por ela. Santa Edviges, que havia vivido de 1174, ano do seu nascimento, e faleceu em 1243. Portanto, Santa Edviges viveu 69 anos. Durante o tempo de vida que teve, ajudou a muita gente, mas as pessoas descobriram que no pós-morte ela continua ajudando as pessoas. E essa fama correu. O Papa Clemente, no ano de 1267, portanto, 24 anos depois da morte de Santa Edviges, sabedor da fama daquela santa que continuava ajudando as pessoas endividadas, resolveu canonizá-la em 1267. Ele fez com que Santa Edviges fosse oficialmente tornada santa pela Igreja Católica. E ela tornou-se, a partir dali, a padroeira dos pobres e endividados. Adquiriu fama como protetora dos endividados, porque quando algumas pessoas estavam nessa situação, ou presos, não podendo pagar os seus débitos financeiros, ela saldava as dívidas com o seu próprio dinheiro, ou obtinha o perdão para os devedores. Isso quem ressalta na explicação é a própria Igreja Católica, representada pelos papas e padres. Ao que tudo indica, esse comportamento de auxiliar financeiramente aos pobres, embora intensificado depois dessa visita ao presídio, já era parte do seu dia a dia. De origem nobre, Edviges, ela se casou quando tinha 12 anos com Henrique I, o Barbudo, que viveu entre 1165 a 1238, e ela era príncipe da Silésia. Hoje, a Silésia também é parte da Polônia. Isso fez dela uma mulher muito poderosa. Santa Edviges era muito poderosa, muito rica. Mas os relatos da própria época indicam que, apesar disso, ela colocava seus bens materiais à disposição de quem precisasse. Tinha muito rica, mas nunca negou nem um tostão que fosse a ninguém. Santa Edviges tornou-se conhecida no mundo inteiro como a mãe dos pobres, a padroeira dos endividados, pois a ninguém ela negou auxílio e nem proteção. É invocada como a padroeira daqueles que estão endividados, em razão da benevolência com que tratava os súditos que não tinham como pagar as obrigações a elas devidas. Isso até quem faz o comentário é um escritor e teólogo, o J. Alves, autor de um livro chamado Santa Edviges, o nome da santa. Ainda preciso complementar que tantas foram as dívidas perdoadas que o capelão, administrador de seus bens, um dia reclamou
dizendo que se continuasse aquela situação, pouco sobraria para os seus servidores. Santa Edviges deu uma resposta a ele, da seguinte maneira: se preocupa não, senhor capelão, não se preocupa não, pois para as pessoas consagradas como ele, Deus haveria de prover. Conta o próprio escritor, o J. Alves, autor do livro. Ela própria acompanhava os acertos de contas dos súditos, determinando que fossem tratados com benevolência todos os que se achavam em desespero por não conseguir pagar suas dívidas. Escreve também o autor do livro de Santa Edviges. Nascida em Andeck, na Baviera, atualmente parte da Alemanha, Edviges era filha de um duque, na verdade. Sua infância e pré-adolescência se deu em ambiente de luxo e riqueza, mas nunca se deixou levar por esse poderio econômico, e sim pela humildade de servir. Santa Edviges, a protetora, a padroeira dos pobres e endividados. Conta a história que Santa Edviges, quando completou 32 anos, atendendo ao acreditava ser um chamado de Deus, um chamado divino em sua vida, ela decidiu fazer votos de castidade. Estava casada com um príncipe, mas ela resolveu fazer votos de castidade aos 32 anos e obteve o respeito do marido dela. O voto que ela fez teria como testemunha um bispo, foi feito diante de um bispo, do marido de um bispo. E de acordo com o escritor J. Alves, que fez o livro, a decisão foi tomada em comum acordo pelo casal. Passaram a morar em residência separada, as residências eram separadas, e só se encontrava por ocasião de atos políticos e sociais importantes. O marido, o que era príncipe, Henrique, a exemplo dela, adotou um estilo de vida simples e austero, vestindo-se como monge, despojando-se do ouro. Deixou a barba crescer, a barba ficou, tanto que é que ele virou o Henrique da barba grande, porque a barba cresceu muito, a moda dos convertidos, sendo por isso chamado de Henrique o Barbudo. Depois, Santa Edviges vai se recolher ao mosteiro feminino. Em toda a sua vida, Edviges praticou a caridade. Quando ficou viúva, isso em 1238, então ela vai definitivamente morar no mosteiro, esse mosteiro feminino, ali acatando os votos da vida religiosa. Teve uma vida inteiramente dedicada a Deus, à oração e aos mais necessitados, trilhando a estrada que a levou ao paraíso e a constituiu padroeira dos pobres, da família e dos endividados. Já lá no mosteiro, continuou a servir os carentes e enfermos, uma vida dedicada inteira à caridade. Santa Edviges tinha o dom da profecia, ela tinha esse dom, o da profecia, e praticava milagres em vida. Ela realizava milagres contra as doenças, a favor dos enfermos, em vida. Era conhecida por ajudar os mais pobres e carentes, e reconhecida por quitar dívida de pessoas que recebiam sua assistência. Santa Edviges teria transformado aquele mosteiro feminino em um lugar de caridade, de esmola, de proteção aos pobres. Ela não apenas sustentava as monjas, mas ali abrigava numerosos religiosos, doentes, viúvas e crianças desamparadas. Quem faz essa afirmação é J. Alves, o autor do seu livro. Mas como a devoção de Santa Edviges veio aqui, para as terras brasileiras? Então, a devoção a Santa Edviges foi trazida ao Brasil pela colonização portuguesa, quando o Brasil foi descoberto.
Isso, na verdade, quando em 1500 no Brasil foi descoberto, ela tinha pouco mais de 230 anos como santa. A divulgação dos santos católicos era muito forte naquela época e Portugal era extremamente católico. Logo, a devoção deve ter vindo, com os primeiros colonizadores ao Brasil. E aqui se popularizou por conta do testemunho de vida dela e da proteção aos endividados. Hoje são numerosos os testemunhos de pessoas que, na aflição de não conseguir pagar as suas dívidas, a Santa Edviges, essas pessoas recorrem e prontamente são atendidas. Por isso, eu quero te propor, nós vamos juntos fazer agora a oração de Santa Edviges. Se você tem alguma dívida que se tornou impagável por algum motivo, você vai fazer junto comigo agora essa oração. E logo após a oração, você vai conhecer a música que o Elias Muniz e eu compusemos a Santa Edviges como a nossa homenagem. Espero que você goste também da canção. Então prepara o teu coração para a oração que juntos faremos a partir de agora. Oração a Santa Edviges, protetora dos endividados. Faça comigo a oração. Ó minha Santa Edviges, vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e que no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, suplicante hoje eu vos peço que sejais a minha advogada, para que eu obtenha de Deus o auxílio que urgentemente preciso. Então agora, concentre no seu pedido, se concentre no teu pedido em especial. Qual é a sua grande necessidade financeira hoje? Qual é a dívida que tanto te preocupa? Então, nesse instante, através da música que eu vou aumentar aqui o som dela agora, você vai fazer o seu pedido a Santa Edviges. Faz o teu pedido. Isso. Reforce. Repete o seu pedido a Santa Edviges. Feito o seu pedido, diga comigo: Santa Edviges, certo estou de que serei atendido nesse pedido que acabo de fazer. E me comprometo, Santa Edviges, que assim que tudo se resolver e que o dinheiro começar a sobrar também na minha mão, prometo ajudar uma pessoa necessitada, a primeira pessoa que me pedir ajuda. Me comprometo em ajudá-la, para que formemos assim uma grande corrente de caridade, amor e fé. Para que isso seja uma assinatura desse nosso compromisso, eu rezo
dedicando a sua alma, a sua luz e a todos os necessitados iguais a mim, rezo 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias e uma glória ao Pai. Esse é o nosso compromisso selado. Repita comigo em casa: amém, amém, amém. E agora, ouça a canção que eu gravei. Eu cantei em homenagem a Santa Edviges, composta que fora pelo Elias Muniz e por mim. Espero que você goste da música. Se gostar, compartilhe esse momento aqui do nosso programa com as demais pessoas. Não está fácil não seguir em frente. Preciso de ajuda urgentemente. Santa Edviges, protetora dos endividados, defensora dos necessitados, te peço em oração. Ó caridosa santa, que tanto faz por nós, escuta a nossa alma e a nossa voz. Santa Edviges, ando tão carente de alento, alivia o meu sofrimento, acalma meu coração. Santa Edviges, tenha misericórdia de mim, eu necessito de ajuda. Santa Edviges, venha me socorrer, por favor. Não deixe que eu fuja da luta, rogai por mim. Ó caridosa santa, que tanto faz por nós, escuta a nossa alma e a nossa voz. Santa Edviges, ando tão carente de alento, alivia o meu sofrimento, acalma meu coração. Santa Edviges, tenha misericórdia de mim, eu necessito de ajuda. Santa Edviges, venha me socorrer, por favor. Não deixe que eu fuja da luta, rogai por mim. Santa Edviges, tenha misericórdia de mim, eu necessito de ajuda. Santa Edviges, venha me socorrer, por favor. Não deixe que eu fuja da luta, rogai por mim. Gostou da música de Santa Edviges? Então faz o seguinte, vamos espalhá-la, compartilhe com todas as pessoas que necessitam hoje de uma ajuda de Santa Edviges.